Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje estamos fazendo nosso programa aí com o resumo semanal do que foi destaque ao longo dos últimos 7 dias. Na verdade, o programa ele tentado sexta-feira, mas por conta do feriado, trouxemos hoje para Páscoa. Então, de antemão, uma feliz Páscoa para você e sua família. Então, vamos tentar falar um pouquinho do que aconteceu na semana com o principal destaque. Foi o aeroporto de Congonhas, que agora foi anunciado o novo projeto pro terminal de passageiros e também algumas mudanças ali na pista que eu já vou tratar sobre isso. Mas antes, eu queria novamente agradecer sua presença aqui e também a da Sofal, como empresa do Grupo da Aviation, por estar sempre patrocinando a Aero Magazine e em especial o Notícias a Jato, que é um oferecimento da Dassault. Então, vamos para aquela contagem regressiva de 10 segundos e eu já volto para a gente falar não só dessa questão do aeroporto de Congonhas, mas outras bastante importantes que marcaram aí a semana, né? 10 segundos eu já volto. Bom, então estamos de volta aí. Muito obrigado novamente à sua audiência e também a Dassault por estar sempre aqui conosco. Deixa eu compartilhar aqui a imagem que eu acho que vale a pena darmos uma olhada do que aconteceu. Essa semana, a INA, que é a empresa que assumiu a concessão do aeroporto de Congonhas, é uma estatal espanhola que levou um grande bloco. Então, ela fez uma série de anúncios, mas o principal destaque envolve o aeroporto de Congonhas, que é a joia da coroa dos aeroportos brasileiros e também o principal aeroporto de São Paulo. Claro, Guarulhos tem toda a sua importância por ser aeroporto internacional, mas o aeroporto de Congonhas ali tem um simbolismo muito grande e uma presença enorme na aviação brasileira. O que basicamente vai mudar no aeroporto de Congonhas? Começar pelo terminal de passageiros. Dá para ver aí na área branca, vou até deixar a imagem aqui em full size, que é mais fácil de você ver. Toda essa área, que é uma projeção, evidentemente, é o que está previsto para acontecer até 2028. Você pode observar que dentro dessa mudança, grande parte dos hangares que estão nessa parte, que está basicamente ali translúcida, serão demolidos. Então, tudo que tiver ali vai para o chão, inclusive aqueles hangares históricos que tem na entrada ali do aeroporto, exceto um que lá atrás pertenceu a Itaú. Ele vai ficar preservado, até porque ele é um hangar bastante histórico, ele é tombado pelo patrimônio público da cidade de São Paulo, então ele vai ser convertido num terminal de passageiros para embarque remoto. Vai ficar bem bonito segundo a projeção. Eu não vou colocar as imagens aqui, tem no nosso site. Entra lá, tá bem explicadinho em cada imagem. Mas o que é importante destacar é que nessa mudança do aeroporto de Congonhas dá para você ver ali em cima onde está a posição da torre. Hoje ela está isolada, se você comparar com o terminal de passageiros, mas ela basicamente vai ficar alinhada ao novo pier. O atual, que tem aqueles fingers que você conhece, ele vai ser parcialmente demolido. Todos os fingers serão removidos e o terminal vai ficar apenas para movimentação de desembarque de passageiros. O motivo é que, para atender regras internacionais de afastamento entre a taxiway e a pista de rolagem, tem que ser feita essa retirada dos fingers. Por quê? Porque os aviões estão passando mais próximo da pista do que necessita e vai ter que ser recuada então a taxiway. Isso exige a retirada de todos aqueles fingers. Além do que, aquele pier ele é bastante limitado. Ele tem uma série de limitações, por exemplo, não dá para colocar aviões com envergadura acima do A320 e 737-800, por exemplo. Não dá para você operar, por incrível que pareça, o A321 e o 195E2 no aeroporto de Congonhas sem restrições. Então, tudo isso pesou na criação de um novo projeto, que é esse que você está vendo. Então, o novo pier ele vai ser reconstruído em 330 metros de comprimento por 60 de largura. É basicamente a mesma largura do aeroporto internacional de Guarulhos, que é aquele terminal 3, então isso também foi levado em consideração. Vai ter novas posições de parada de aviões e também uma nova área remota. Então tudo isso é apenas para o setor de passageiros, vai ficar pronto até 2028. Na questão das pistas, vai ter uma série de melhorias, por exemplo, saídas rápidas, para quem não conhece o termo, é basicamente para você pousar o avião e você não precisar basicamente pará-lo na pista para fazer uma saída. Ela tem uma angulação de mais ou menos 45 graus. O avião sai de uma maneira muito mais rápida para livrar a pista e permitir uma operação maior. A previsão da INA é que essas mudanças entrem em vigor até 28 e permita aumentar a capacidade do aeroporto sem precisar fazer grandes mudanças, ou seja, a pista continua exatamente como é agora em comprimento e também o aeroporto. Muita gente especula, vai ter demolição de casa, não vai ampliar as pistas, não. Isso não vai acontecer. Vai ficar restrito única e exclusivamente à construção desse novo terminal de passageiros, que ele é bem maior, e melhorias na pista, mas a pista continua com exatamente a mesma dimensão atual, ou seja, com pequenas melhorias você aumenta a capacidade do aeroporto de maneira bem considerável. Se tudo der certo, vai chegar bem próximo a 30 milhões de passageiros por ano, que é um número bastante elevado, ou seja, as mudanças de Congonhas já estão em andamento
e muita coisa vai mudar, ou seja, para essa obra acontecer vai ter uma série de demolições, a própria operação do aeroporto vai ficar um pouco complicada, mas a expectativa é que isso melhore bastante, então, a movimentação de pessoas tanto dentro do terminal, quanto também o embarque e desembarque, agilizando, ou seja, é um projeto muito importante, há bastante tempo estava sendo cogitado umas melhorias no aeroporto, mas agora, na iniciativa privada, finalmente vai sair até 2028, que é o prazo contratual. Deixa eu voltar aqui, outra notícia muito importante também. Devia ter colocado a barrinha aqui, não coloquei, mas está aqui. Ó. Então vamos para a próxima notícia, que é bem importante também, já envolvendo o aeroporto de Congonhas. A Labase, aquela tradicional feira da aviação executiva, ela vai deixar o aeroporto de Congonhas a partir de 2024, que vai ser o último evento. O motivo é justamente essa obra que vai ser realizada. Vou voltar a imagem aqui, só para você dar uma olhada. Onde a Alabácia é mais ou menos, aqui não dá para mostrar aqui, se você olhar tem aquela mancha verde ali que você colocar, puxa uma linha vindo para o lado aqui, nesse lado direito para você, e é mais ou menos ali, nessa área translúcida que fica a feira. Então tudo isso vai ter que ser demolido, então a partir desse ano que vem não vai mais existir a Alabácia no aeroporto de Congonhas. É uma mudança bastante considerável, a própria BAIC, a Associação Brasileira de Aviação Geral, não sabe o que vai acontecer com o evento. Até porque ele tem uma importância de acontecer no aeroporto de Congonhas, até para atrair os clientes, os potenciais usuários de aeronaves executivas, que é bem mais fácil de chegar. Ninguém sabe se vai para outro aeroporto ou seria definitivamente a última edição da Labasse. Lembrando, o aeroporto Catarina, que fica na rodovia Castelo Branco, que é mais ou menos em uns 30 km da cidade de São Paulo, na cidade de São Roque, ele já tem também um evento próprio, que é o Catarina Air Show, ou seja, basicamente o foco deles é colocar não só aviação executiva, mas também carros de luxo e todo aquele setor de luxo ao redor da aviação que ficaria com o principal mote, mas uma série de itens ali de alto luxo, alto custo, orbitando em volta, que é um foco bem diferente da Alabasta, que é mais um evento de negócio e também para o trade. Mas vamos ver o que acontece com a Alabasta a partir do ano que vem. Mas é fato, essa de 2024 vai ser a última. Há muitos anos se especulou, era sempre a última, né? Cada edição que tinha, essa foi a última, essa foi a última, mas agora 2024 realmente marca o final da Labastro no aeroporto de Congonhas e sem uma previsão para onde ela vai ser movimentada e se é que ela vai continuar o ano que vem. Outra notícia essa bastante relevante aí e tem um impacto grande para a aviação brasileira é que a Azul divulgou nessa semana, no dia 28, os resultados financeiros de 2023, reportando um prejuízo líquido de impressionantes 700 milhões de reais. Para ser exato, 700,3 milhões de reais de prejuízo líquido. É mais ou menos 50% inferior ao que foi registrado em 2022, ou seja, uma melhora considerável, mas ainda mantém a empresa aí numa situação de caixa bastante delicada, afinal de contas, é uma dívida bem, um prejuízo bem expressivo. Mas ainda assim, as receitas tiveram alta de 17,2%, fechando em 15,8 bilhões de reais, ou seja, é também considerável aí uma receita muito elevada, especialmente considerando que a aviação comercial basicamente retomou com força o ano passado, 2022 era uma retomada importante, mas 2023 realmente a aviação comercial retomou os patamares pré-pandemia em grande parte do mundo, inclusive no Brasil. E também teve um ponto importante, que as despesas também cresceram em 6,6%, com destaque para gastos com os passageiros, ou seja, isso também tem tido impacto. Aliás, as companhias brasileiras, seja a Azul, a Gol e a Latam, têm reportado gastos cada vez maiores com a hiperjudicialização do setor, ou seja, aquele monte de processos estão sendo movimentados em larga escala. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que faz isso, por uma série aí de questões. E, nossa, até aproveitar e fazer aqui um rápido para propaganda aqui da Aero Magazine. A gente criou um podcast da Aero Magazine, está nas principais plataformas, por exemplo, Spotify, Deezer, Apple, Google, etc. E nós fizemos uma entrevista muito legal, na verdade, um bate-papo falando sobre a hiperjudicialização e quanto ela impacta para você como passageiro, quando você vai comprar sua passagem, uma alta aí no preço, graças a esse efeito, esse fenômeno exclusivo do Brasil que tem impactado em todas as companhias. Mas, para fechar essa notícia da Azul especificamente, o presidente da Azul, o John Rodgerson, ele disse, vou abrir aspas aqui, fizemos investimentos essenciais em nossa operação, em nossa capacidade de manutenção e em nossa equipe. Além disso, asseguramos parceria estratégica com nossos fornecedores para garantir a confiabilidade e a disponibilidade da nossa frota. Basicamente, ele está dizendo que a empresa ali está também se reorganizando para não ter nenhum tipo de problema futuro. Imagina, com um prejuízo de 700 milhões, você tem que trabalhar para isso tudo continuar funcionando e sem ter aqueles problemas que a gente viu no passado na aviação comercial brasileira, com a empresa acabando perdendo capacidade, porque a dívida se tornou impagável. A Azul está trabalhando de forma bem intensa aí para manter tudo sob controle. Assim como todas as companhias da Latam fez isso, né, através do capítulo 11, a própria Gol está fazendo isso agora também, e a Azul, por outro caminho,
está tentando aí manter as coisas exatamente funcionando como ela espera. E uma outra notícia ela bem interessante, até porque não vai afetar o Brasil, mas é uma curiosidade que mostra quanto o clima e o próprio universo aí impacta muito na aviação. Eu sempre digo, a aviação, principalmente a aviação comercial, ela é bastante cíclica e está sempre à mercê de qualquer fator externo que é muito complicado nós seres humanos lidarmos e conseguirmos gerenciar. Então, a FAA, que é a Agência Federal de Aviação Civil dos Estados Unidos, equivalente à ANAC, emitiu um alerta para os pilotos, alertando para as companhias aéreas eventuais atrasos durante o eclipse previsto para acontecer dia 8 de abril. Em grande parte dos Estados Unidos, também uma parte do México e do Canadá vai ter eclipse total. Em alguns estados, por exemplo, o Kentucky, vai ser de até 100%. Isso deve criar uma série de atrasos na questão operacional. Primeiro, pela questão aí de risco, porque acaba atrapalhando um pouco. Tem também uma parte de comunicação que é previsto que vai ter algumas pequenas influências. Então, os pilotos estão alertados que pode ter aí algum evento de atraso e questões operacionais que fogem ao controle. Como eu disse, a questão de comunicação pode ser afetada, é muito pontual, mas pode acontecer. Como eu sempre digo, a aviação, qualquer coisa que foge do nosso controle, tem um impacto até uma equipe solar que muita gente sempre quer ver. Outra notícia bem importante, essa daqui eu acho que é um destaque do dia, essa questão que os estudantes da Universidade Federal da Bahia ganharam mais um prêmio internacional. Esse prêmio ele é promovido pela SAE, que é uma associação internacional. Aliás, está aqui atrás tem alguns prêmios que a Magazine já ganhou deles na questão de jornalismo, evidentemente. Mas no caso desses estudantes da Federal da Bahia, eles ganharam na questão de aerodesign. A engenharia brasileira, não só da UF Federal da Bahia, UFBA, né, UFBA, como muita gente fala, assim como as federais de São Paulo, USP, ITA, etc., a Federal de Minas Gerais também é bastante destaque, sempre tem levado prêmios importantes ao redor do mundo. E o SAE Aero Design East, que é essa competição, estava na 24ª este ano, é um lugar que os brasileiros sempre tiveram muito destaque. E até vale destacar nesse ponto aqui, que a equipe baiana, que fez até um aviãozinho, que eu vou até pegar o nome aqui que eu marquei, porque eu achei bem interessante eu pegar aqui, chamar Chefly, ele conseguiu uma série de prêmios. Para você ter uma ideia, ele ficou então em primeiro lugar na classe regular. São várias categorias, a classe regular é uma das mais disputadas. Conseguiu o segundo lugar na questão de performance de voo, o terceiro lugar na disputa por relatório técnico e o quarto lugar em apresentação oral, ou seja, a equipe levou os primeiro, segundo, terceiro e quarto, dependendo da categoria, mas o mais importante é que levou o primeiro lugar na classe regular. Como eu disse, a engenharia aeronáutica brasileira é destaque em todo o mundo e basicamente todas as universidades nacionais têm feito aí projetos muito importantes que têm que ser reconhecidos internacionalmente. O Brasil tem uma série de mazelas, mas a engenharia brasileira, não só aeronáutica, mas em todos os aspectos, é realmente muito respeitada no mundo e vale nossos parabéns aos alunos da Federal da Bahia por mais um prêmio nacional. Agora, pelo lado oposto, de vez em quando a gente tem que ver algumas coisas estranhas saindo do Congresso brasileiro. Se você gosta de política, você deve saber que é comum os deputados terem uma cota que ele tem que apresentar de projetos de lei, seja o que for. É basicamente uma métrica ali do trabalho onde um deputado é quanto que ele apresenta de projetos de lei. Claro, tem outras coisas, mas isso é um dos fatores aí bem relevantes para a opinião pública. Então, o deputado federal por Minas Gerais, que é o Pedro Ayarra, acho que é assim que é o nome dele, ele, que é do PRD, que é o Partido de Renovação Democrática, não sei se você conhece, ele apresentou um projeto que obriga, ou seja, estou dizendo obriga, todos os pilotos e comissários fazer homenagens a Santos Dumont pelo menos uma vez por voo, ou seja, se tiver 500 voos no dia, uma empresária vai ter que fazer 500 homenagens a Santos Dumont. O argumento dele é que essa proposta vai permitir colocar e celebrar o legado de Santos Dumont, mostrando a importância dele para a aviação, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas, evidentemente, que essa proposta foi muito mal recebida pela comunidade aeronáutica porque quer fazer homenagem sem pé nem cabeça. Ou seja, imagine todo voo você fazer um speech ali dizendo que Santos Dumont fez isso ou aquilo. Não tem muito sentido e acaba, ao invés de ser uma homenagem, vira uma obrigação chata. E o Santos Dumont, por mais que seja um cara incrível, a história e o legado dele é importantíssimo, não parece ser exatamente assim que a gente vai honrar o legado dele com um projeto de lei bastante estranho, mas isso é opinião minha. Depois deixa aqui embaixo o que você acha desse projeto de lei que obriga essa homenagem aí compulsória dos pilotos para Santos Dumont. Outra notícia também interessante, mais pela questão da curiosidade, é que o último Airbus A340 a operar na América do Sul está sendo entregue. O A340 foi um voo muito importante na história da aviação mundial,
mas ele é um quadrimotor, especialmente essa geração 200/300, era uma versão ali que era, entre aspas, submotorizado, falei entre aspas, porque não era exatamente isso, mas ele é um avião um pouco mais lento, mas acabou ganhando uma grande eficiência de combustível para a época. Mas hoje, um projeto com mais de 30 anos não é tão eficiente assim, e as companhias estão devolvendo. Nesse caso, o avião que opera pela Suriname Airways, ele vai fazer sua última viagem, agora ele está indo para a Holanda, para Amsterdã, para fazer sua entrega para o dono dele, que é aquelas empresas de leasing, ou seja, se despede oficialmente o A340 da aviação comercial na América do Sul. Na América do Sul ele teve uma importância muito grande na Aerolíneas Argentinas e também na Lanchile, teve uma passagem muito pontual pela TAM, que teve apenas 2 modelos da série 500, e agora, então, acaba aí a era dos quadrimotores na América do Sul, com a despedida do último A340 do Suriname. Essa daí vem numa notícia bem importante também, porque muita gente escreveu aqui para o Magazine perguntando sobre esse estudo da Saab junto ao governo sueco para a criação de um novo sistema de caças e aeronaves. A ideia deles é que seja feito um sistema ali, tanto de aeronave tripulada quanto não tripulada para o futuro. Pode ser um avião de quinta geração, sexta geração, que na verdade, vocês sabem aqui, quem acompanha o canal, que eu tenho bastante ressalva com essa denominação de quinta, sexta geração, como se fosse simplesmente um upgrade do que existia no anterior, fosse uma grande mudança. Basicamente, a quinta geração tem ali umas mudanças, mas é difícil de pensar do que seria a sexta, né? O que ela teria de tão incrível para fazer um rompimento com o que existe hoje. Mas seja como for, os suecos, assim como outros países, estão olhando o que vai ser o futuro da defesa aérea, especialmente a Suécia, né? Que ela acabou de ingressar na OTAN, toda aquela bagunça ali na Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia, isso criou uma geopolítica bastante complicada, mas fato é que os suecos continuam, na verdade, olhando todos os potenciais que podem ter aviação de caça para o futuro. E muita gente escreveu aqui para a Magazine me perguntando o que pode acontecer com o Brasil com o Gripen. Então quer dizer que o Brasil comprou um avião, entre aspas, ultrapassado, que já vai ser substituído por um quinta, sexta geração pela própria Saab? É pouco provável, até porque o Gripen na própria Suécia vai ter aí uma vida longa e bem longa. Você pode pegar o F-16 como um competidor ali indireto, falando direto, porque ele tem outro foco até para os Estados Unidos, mas é um avião que tem 50 anos e está em uso em grande parte das Forças Aéreas até hoje, agora que ele está saindo de serviço quanto o F-35. Então o Gripen tem ali muita linha para queimar, seja a versão C/D, que está sendo modernizada pelos suecos, quanto a versão E, que é essa versão que o Brasil comprou, e a Suécia também. O que a Suécia está fazendo é basicamente dizer: vamos estudar todas as possibilidades, criar as tecnologias necessárias, e caso necessitemos, nós teremos pelo menos capacidade de dar essa resposta. Vai ser no longo prazo para isso de acontecer. E é favorável até o Brasil, que dependendo de como o Brasil lidar com essa parceria, como ela pensar lá na frente, podemos embarcar e fazer projetos bem interessantes em conjunto com suecos ou outros países. Mas para o Brasil essa notícia pouco impacta. A ideia do Brasil agora é primeiro receber o primeiro lote, que são 36 caças Gripen, colocá-los operacional, até porque não adianta receber e não conseguir operar todos, e pensar ali num segundo lote para ter uma defesa realmente importante para a América do Sul e para os interesses nacionais. Não adianta querer falar em quinta ou sexta geração se não tem dinheiro e nem capacidade de operar o que já comprou. Então o Brasil tem que dar um passo de cada vez também, antes de sair dando grande espaço e acabar não saindo do lugar. Outra notícia essa é bem curiosa, deixa eu trocar aqui, é que os Embraer 175 utilizados pela United Airlines, na verdade são operados pela SkyWest, mas aparece ali a pintura da United Airlines, eles vão sofrer algumas mudanças importantes, que é a instalação de novos compartimentos superiores de bagagem, os famosos BIM. A ideia é que eles vão ser um pouco maiores e vai permitir que ao total do avião acomodar 29 malas adicionais, ou seja, em vez de ter que despachar 29 malas, vai dar para colocar isso a bordo ali nos bins. A ideia da companhia aérea é que isso reduza a parte logística, porque é bastante caro, por incrível que pareça, você simplesmente tirar uma mala da parte interna do avião e colocar no porão, você tem gente trabalhando, tem ali que emitir aqueles tickets de bagagem, fazer atrasa voo, ou seja, tudo isso parece que não, mas tem um custo financeiro e também ali um custo na operação da empresa, com atraso, às vezes com operação um pouco mais longa do que deveria, então eles estão fazendo essa substituição. A ideia é que isso termine até meados de 2026 e que todos os aviões consigam passar por essa mudança, o que deve dar, no final das contas, algo como 80% a mais de capacidade na frota para embarque de bagagem de mão. Ou seja, uma notícia bem importante, especialmente para quem utiliza a aviação regional nos Estados Unidos e que está até no mundo, né? Porque isso acaba se espalhando, até empresas nacionais podem também partir para este projeto. E a última propaganda aqui, opa, deixa eu troquei aqui sem querer,
é que, como eu disse, a gente tem aí um podcast novo na Aero Magazine. A edição mais recente é uma entrevista muito legal, muito divertida com Marcos Amaro, filho do comandante Rolim, que ele conta um pouco da experiência dele como empresário de aviação e também como um grande mecenas da arte. Não esqueça de dar uma olhada nas principais plataformas de streaming que a gente está lá participando. E a última propaganda, prometo, é para você, deixa eu colocar tudo certo aqui, é para você dar uma olhada também na edição da Aero Magazine deste mês de março. A gente tem uma série de temas interessantes e um deles é a questão de táxi aéreo e operação da aviação geral, principalmente se você for estudante de curso de piloto, de comissário ou de aviação civil. Tá bem interessante porque o táxi aéreo é, em geral, o primeiro acesso que os novos profissionais têm na indústria de aviação no Brasil. Bom, esse foi o nosso programa de hoje, um especial de Páscoa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seus comentários, se inscrever no canal e deixar o seu like. E claro, vocês comentando aqui embaixo, mantenham sempre aí o bom andamento da nossa comunidade, que é super legal a maneira que vocês se tratam sempre com muita educação. Uma feliz Páscoa para todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!